Nós temos falado esse mês todo sobre Pentecostes, e não tem como falar de Pentecostes se não falar sobre o Espírito Santo. Então nós começamos falando sobre conhecer o Espírito Santo. Quem estava aqui na mensagem do dia, eu até falei sobre um pintor famoso, mostrei algumas obras dele, e falei que conhecer é uma coisa, conhecer profundamente é outra. Depois o pastor Daniel veio e falou sobre a pessoa do Espírito Santo, um pouquinho mais sobre esse sentido da pessoa do Espírito Santo. Depois o pastor Ademir veio e falou sobre, foi a Rosana, não foi? As obras do Espírito Santo. Obrigado, Rosana. As obras do Espírito Santo. Aí veio o pastor Ademir e falou sobre os pecados contra o Espírito Santo. E hoje Deus me trouxe aqui para falar sobre os frutos do Espírito Santo. Amém? Talvez você diga assim: os frutos, eu tenho todos os frutos do Espírito Santo. Eu sou uma verdadeira árvore frutífera. Eu sou uma jabuticabeira de Jesus. Aonde os frutos estão nos caules, estão nos ramos, estão em todos os lugares. Então eu quero que você abra a Bíblia comigo. E hoje nós não vamos projetar propositadamente, porque eu quero que você abra a tua Bíblia. Pastor, o irmão que está do meu lado não trouxe a Bíblia. Excelente oportunidade de você compartilhar a palavra de Deus com ele. Então abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23. Se a pessoa que está do teu lado não tem Bíblia, fala assim: vamos ler junto. Vamos ler junto. Isso. Gálatas 5. Procura alguém aí. Fique junto com ele. E vamos ler. Cinco, 22 e 23. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga ainda não. Amém, todos acharam. A minha versão diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Diga comigo assim: caridade, ou amor, tá? Gozo, ou alegria. Paz, diga paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pode fechar a tua Bíblia. Nós fizemos no nosso grupo da família um desafio de nós orarmos uns pelos outros, e temos feito isso, e tem dado muito resultado. Pasmem, o mais abençoado da família está sendo eu. Tenho recebido bênçãos demais. E todo dia chega a bênção nova. Quando eu acho que eu acabei uma bênção ontem, hoje chega outra. Aí o pastor Marcelo abre a boca a chorar. Eu já sou chorão. E nós lemos esse Gálatas 22 e 23. E eu disse assim para a família: eu vou falando e vocês dizem. Eu disse assim para eles: o fruto do Espírito é amor. Quem tem amor diga sim. Quem não tem diga não. E quem de vez em quando fala assim: de vez em quando. Então eu vou fazer com vocês, posso? Permitem? O fruto que você está produzindo no Espírito Santo: amor? Sim. Alegria? Sim. Lembre-se que é sim, não e de vez em quando, tá? Paz? Sim. Isso. Paciência? Unânime. Aquele negócio lá de amabilidade, ou seja, ser amável. Eu sei de alguns aqui que estavam. Bondade. Isso. Fidelidade. Agora vamos lá. Respira bem. Domínio próprio. Em treinamento. Está vendo que a gente tem muitas áreas a melhorar? Está vendo que Deus dá oportunidade para a gente de nós melhorarmos a nossa vida, melhorarmos os nossos relacionamentos? Então Deus me deu a maravilhosa tarefa hoje de vir falar com vocês. Oi? Mansidão, eu pulei, gente. A irmã que sabe de mansidão falou ali. Então vamos lá.
mansidão. Obrigado, Júlio. Então Deus me deu essa maravilhosa tarefa nessa manhã de falar com vocês sobre os frutos do Espírito. Então, se você olhar um pouquinho antes, ele fala sobre as obras da carne, né? Depois ele fala dos frutos do Espírito. E no livro de Coríntios fala sobre os dons do Espírito. Então eu entendo que a obra da carne é algo produzido por ela. O fruto do Espírito é algo gerado em nós através do Espírito. E os dons do Espírito Santo não são nossos, é dele. Tem gente que fala assim, o meu dom, queridão, não é seu. A Bíblia diz que os dons são do Espírito Santo. Eles estão emprestados a você. Se você olhar Saul, quando estava perseguindo Davi, o Espírito veio sobre ele e ele profetizou, porque não é dele. É o que o Espírito Santo dá a você, você utilize e devolve para ele. Ah, pastor, acabou comigo agora. A única coisa que eu achava que eu tinha de bom era meu dom, não é meu? Não, não é seu. Você utiliza para o bem de toda a comunidade. Amém? Mas vamos lá. Eu escrevi algumas coisas e eu quero ler com vocês. Quando vem em nós o desejo de plantar algo em nossa casa, seja na terra ou num vaso, o desejo é que esse plantio possa nos proporcionar o fruto, no caso de uma planta frutífera, ou uma flor, ou folhagem, no caso de uma planta ornamental. Mas note que sempre sabemos o que plantar, para justamente saber o que nós vamos colher ou admirar. Vamos lá. Quando eu tenho desejo de plantar algo, a pastora Alessandra mexeu na casa dela esses dias, então ela olha para um canto e fala assim, aqui eu vou pôr uma folhagem, aqui eu vou pôr isso, e aqui eu vou pôr aquilo. Alguns vão na loja e já compram pronto, né? Aquela coisa linda. Outros são mais raiz, quer pegar a semente, lá plantar, ir lá e ver crescendo aquela coisa. Então quando você sabe o que você plantou, você sabe o que você vai colher. Algumas pessoas têm medo do que vai colher na vida, porque sabe o que plantou. Fala, pastor, eu plantei tanta coisa ruim, eu quero nem ver quando eu for começar a colher. Outros têm medo do que vai colher, porque plantou tanta coisa que nem se lembra o que plantou, nem sabe o que vai colher. Sabe aquela pessoa que está sofrendo demais? Eu não sei o que eu fiz para merecer isso. A gente sabe, mas a gente quer se vitimizar, para que as pessoas entendam, tadinho dele, ajuda ele Deus, né? Ajuda ele Deus. Então como vamos falar de fruto, não tem como não falar de árvore. E eu coloquei assim, hoje passaremos alguns minutos meditando sobre os frutos do Espírito, e com isso através da Bíblia aprendemos algumas coisas, e foi aquilo que eu falei agora há pouco. A obra é da carne, o fruto do Espírito é gerado em nós pelo Espírito, e na quinta-feira que vem nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Pasmem, eu falarei com vocês sobre os dons do Espírito, que são deles. Então vamos lá. Gálatas 5:16, abre aí, Gálatas 5:16. Existe uma maneira de nós frutificarmos no Espírito? Existe uma maneira de nós gerarmos esse fruto fora do Espírito? Não, não tem. Ninguém consegue ter paciência por si próprio. Ninguém diz assim, eu me dou paciência, me dê paciência eu mesmo, para que eu possa usufruir da paciência que eu mesmo vou produzir para mim. Não, esse fruto é dado pelo Espírito. Diz assim, Gálatas 5:16, marque aí, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Existe uma militância, uma briga entre a carne e o Espírito. Isso não é de agora, isso não é um privilégio seu. Pasmem, quando a gente tem o desejo de orar, a gente passa o dia inteiro. Hoje à noite, vou falar para o meu marido, bem, nem se achegue perto de mim que eu quero orar. Ou vai lá no quarto, arruma tudo e fala assim, hoje eu vou orar no mínimo 15 minutos. É o teu Espírito dizendo, vai filho, é isso mesmo, vai para cima. Aí chega, começa a fazer as coisas, mas 7:30 eu vou. E começa a fazer as coisas, 7:30 eu vou. Nossa, 7:35, eu estou atrasado 5 minutos, então eu tenho que orar 5 minutos a mais. Mas eu vou orar. Quando vai ver, você ora por 7 minutos. Aí você lembra de um monte de coisa que você tinha esquecido. Puxa, é mesmo aquela coisa.
Ainda bem que Deus me lembrou na hora da oração. A gente acha que é Deus lembrando. Nada. E as coisas atrapalhando a gente. A gente para a oração e vai lá. Fazer coisa tal. Sim, meu Deus, como eu estava orando o Senhor agora há pouco. Situação tal. Meu Deus, como é que eu não lembrava? Amém. Deus. Você entende que existe uma briga da nossa carne com o nosso espírito? É uma militância que não é um privilégio seu. Ou um problema seu. Isso é geral. Ou você acha que não acontece comigo? Você acha que não acontece com o pastor Daniel? Vamos falar um orador aqui. Não acho que o pastor Nelson não passa por isso? Passa, irmãos. É uma luta para nós conseguirmos frutificar pelo Espírito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Diga qual? Nós vamos aprender hoje muita coisa boa. Abra a tua Bíblia comigo aí. O primeiro que nós vamos falar. Eu escrevi um negócio interessante aqui, ó. Quando uma árvore está pronta para dar frutos, ponto de interrogação. Quando ela está madura, então mostramos maturidade quando os frutos começam a aparecer. Esses frutos que acabei de mencionar. Ou seja, tem muita gente que já acha que pode dar frutos se não está maduro. Não tem como, irmão. Esse negócio que estão fazendo hoje em dia, que antigamente não existia, eu não sei se vocês já viram, eu já tentei fazer, não consegui, que é uma jabuticabeira desse tamanhinho, num pote, dando jabuticaba. Já viram isso? Alguém já viu? Depois você procura na internet. Já viu, Du? Pé de amora dessa altura, forrada de amora. Tipo um bonsai, isso. E eu falo, meu Deus, aqui está plantada lá em casa, na terra mesmo, ó, demorou a frutificar. Isso me fez ficar pensando, o que acontece para que essa árvore frutifique mais rápido? Será que ela está madura o suficiente? Ou estão forçando ela a dar um fruto que não é época dela dar? Porque quando você pega um fruto madurinho, na época certa, já peguei amora desse jeito lá em casa, você dá um tapinha assim com o dedo, ela cai na tua mão. Alguém já fez isso ou só eu? É gostoso, né? Você vai batendo assim nas amoras. Não caiu. Não está boa, não está boa, não está boa. Bateu, ela caiu na mão, essa dá docinha. Pode pegar aqui. Então eu vejo algumas pessoas forçando a árvore a dar fruto antes do tempo. Isso tem sido algo constante na nossa época. O frango da granja, o frango da granja, antigamente tinha um tempo para crescer para o abate. Hoje não. É muito rápido, abate. O boi, seja qual animal para alimento, eles crescem muito rápido. Não sei o que dão no animalzinho lá, que ele cresce rápido. Mas na igreja não pode ser assim. Existe um tempo para a gente amadurecer. Existe um tempo para Deus trabalhar com a gente, para a gente começar a gerar alguns frutos. Amém? Então o que mostra que eu sou maduro é o fruto que eu vou demonstrar. Então vamos ao primeiro fruto. Diga amor. Tem muita gente dizendo, isso eu tenho de sobra, pastor. Eu amo todo mundo. Eu beijo até o cachorro lá em casa, tanto que eu amo. O peixe eu tiro ele do aquário, beijo o peixe e jogo lá dentro de novo, tanto que eu amo. 1 João 4:7. Vamos falar sobre amor. Diz assim o texto. Eu vou esperar vocês procurar. 1 João 4:7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, de todos os frutos, ele já começa logo de cara no amor. Por que ele começa logo de cara no amor? Porque é o mais complicado. Porque a Bíblia tem um texto que diz assim: o amor não seja fingido. Pastor, dá para amar fingir? Dá para fingir amar? Dá. Diga-se o rapazinho que está doido para namorar. Ele quer beijar a menina, ele não ama ainda. Mas ele é um galanteador, ele fala palavras e palavras, e a menina fica, E ele, você é meu sol, você é meu raio de sol. Ela, palavras fingidas que parecem ser de amor. São paixões temporárias. O amor não seja fingido. E eu coloquei aqui para falar com vocês. Ele começa com o fruto que é a base para que se viva uma vida realmente guiada pelo Espírito, ou seja, o amor. E não estou falando somente o amor uns para com os outros, mas também para consigo mesmo. Você sabia que tem muita gente que não se ama?
Você sabia que tem muita gente que olha no espelho e odeia a imagem que está vendo? Não tem um negócio chamado amor próprio? Pessoas que estão em relacionamentos abusivos. Como assim abusivos, pastor? Tem isso dentro da igreja? Deixa eu tampar a câmera ali para eles não verem lá em casa. Tem. Porque não foram tratados. Então a pessoa está num relacionamento abusivo e acha que é amor, não existe amor próprio. Então um fruto do Espírito Santo para com você não é somente você amar as pessoas que estão ao teu redor. Eu vou falar aqui, talvez seja redundante, tá? É amar-se a si próprio. Foi redundante, não foi? Não? Amar-se a si próprio. Estou melhorando, vocês estão vendo? É você se amar. O fruto do Espírito é você amar os outros que estão ao teu redor com amor incondicional, mas também amar a você mesmo. Tem gente que se doa para todo mundo, ajuda todo mundo e ele está um bagaço. Tem gente que trabalha pelos outros, mas ele mesmo não faz nada por ele. A pessoa olha para ela e diz assim: rapaz, o que está acontecendo com você? Diga-se de manhã quando a gente levanta, né? As pessoas, o que está acontecendo com você? Que cara é essa? E tem gente que no auge do dia, ou no auge da vida, está com cara de derrotado. Deus nessa manhã quer que nós sintamos esse amor dele para conosco e frutificamos no Espírito esse amor. Posso ouvir um amém? É isso então, o amor, pastor? É. Deus tem derramado o amor dele através de Cristo em nossas vidas. Amém? Marcou aí o primeiro, que é o amor. Vamos correr. Que esse fruto possa cada dia nos impulsionar a experimentar o melhor dele. Eu só posso experimentar o melhor de Deus se eu tiver esse fruto do Espírito brotando em mim. Amém? Segundo, alegria. Diga, alegria. E não é a alegria do Circo de Soleil. Alegria do Senhor naquela de 40 minutos. Ou quando você recebe algo que te faz feliz, te faz alegre. Alegria do Senhor. Vamos lá. Salmos 71, versículo 23. Salmo 71, versículo 23. E aqui eu vou fazer um negócio diferente na igreja hoje. Quem achou, diga amém. Amém. Quem ainda não, diga ainda não. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Diga, gritarão. Tem gente dizendo assim: ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Fica de pé. Eu convido vocês nessa manhã a se alegrar comigo. Lembra das orações que eu falei? Então cada um da família deu um pedido de oração. Tá? E o pedido da Rosa de oração, a máquina dela tinha quebrado. E quem orou pela Rosa foi o Ricardo. E ainda continua orando, né, Rui? E a Rosa falou assim: arrumar minha máquina? Olha o pedido de oração da minha mulher. E nós estamos sem carro. E a gente poderia ter um carro. Na primeira semana, acho que 3 dias depois, né, Rui? 3 dias depois arrumou uma máquina. Irmão, a peça que era 800 e pouco, um pastor, Deus envia gente. Falou, R$350 com mão de obra, peça tudo. Falei, recebo. A Rosa já mandou oração respondida. O Ricardo. A gente está o quê? 1 mês orando? 3 semanas? 3 semanas. Aí ontem respondeu a outra. Calma. Vai melhorar. Põe a mão para cima assim. Pastor Marcelo ontem ganhou um carro. Uou! Os meus lábios gritarão de alegria. É isso aí. Uou! Glória a Deus. Você pode se assentar. Isso é fruto do Espírito, essa gritaria, essa alegria, que não é proporcionada por coisas rasas, por coisas banais, mas é por aquilo que o Espírito Santo produz em nós.
Ô pastor, você está alegre porque você ganhou um carro? Não, já era alegre antes de ganhar o carro. O carro foi a cereja do bolo. E ontem, minha mulher é profeta, gente, eu estou vendo que a minha mulher é profeta mesmo. Ontem a gente estava em casa e ela falou assim, Má, eu falei, que foi? Ela, nosso carro está chegando. Eu falei, amém. Sabe aquele marido que fala assim, amém. Vou continuar lavando louça, porque eu estava lavando louça. Aí ela falou assim, não sei se é hoje ou amanhã, mas está chegando. Chegou ontem mesmo, oh meu Deus. Ai. Aí eu coloquei assim, vivemos em momentos de densas trevas, onde mesmo com Cristo, volta e meia nos sentimos tristes e desanimados, mas que nessa manhã, através do Espírito Santo, você possa gritar de alegria. Essa alegria, ela é independente, ou ela não depende de fatores externos. A alegria gerada pelo Espírito Santo, esse fruto do Espírito, a alegria, não depende se de repente alguma coisa muito ruim aconteceu. Ela é gerada em você e você se mantém dessa forma. Já viu aquela situação onde você está muito angustiado e triste, uma pessoa vem te abraçar, fala assim, não fica assim, o que a gente faz? Abre a boca e chorar? Sim ou não? A pessoa vai consolar você para você não chorar, se chora. Aí a pessoa fica sem graça e fala, eu fiz ela chorar, e agora o que eu faço? Mas pasmem, alguns choros são de alegria, amém? E onde eu me vi dessa forma, eu chorei que nem criança ontem. Hoje a pastora Alessandra e o GG já fizeram eu chorar de novo, oh meu Deus do céu. A minha cota de choro acho que já deu para o final do ano, já estou com saldo, amém? Então o segundo é alegria, oi? Superávit. Então o segundo foi alegria, amém? Vamos ao terceiro, você é alegre? Você é alegre, sim ou não? Sim. Deus quer que você se mantenha dessa forma, amém? Terceiro, paz. João 14, 27. Eu estava estudando um pouquinho. O maior índice de suicídios são entre pessoas de poder aquisitivo alto. Sabiam disso? O maior índice de suicídio são de pessoas relativamente bem-sucedidas. Aí você diz, tinha tudo, por que se matou? E eu busquei a rotina dessas pessoas que se mataram, tipo, um dia antes. Eu não sei se alguém faz esse tipo de coisa na internet, ou só fica assistindo TikTok. Eu incentivo você, pode assistir TikTok, mas veja coisa produtiva. Então eu fui buscar, eles fazem essas coisas na internet, né? O rapazinho de 20, acho que era 23 ou 24 anos que se suicidou, 2 dias dele antes, pegaram nas câmeras, onde ele foi, o que ele fez, uma rotina normal, com pessoas normais, não deu parecer nenhum que ele iria fazer aquilo, e de repente ele, porque eles não tinham paz. As pessoas hoje não sentem paz, paz que eu digo é de deitar na cama e repousar. Sabe aquele sentimento de dever cumprido? Não sei se alguém já passou por isso. Lavei toda a louça, consegui enxugar e guardar. Eu não sei vocês, mas eu lavo. Lá em casa quem manda sou eu lavo, eu não guardo. Guardar a louça não é função de homem. Eu posso lavar a roupa, mas estender eu não estendo. Oxe, que coisa de homem agora. Sério, a sociedade está querendo impor umas coisas na gente que não pode. Lavo, mas não estendo. Lavo, mas não guardo. Isso mesmo, né? Falei que ia falar na frente da igreja. Então as pessoas hoje em dia estão buscando paz, porque elas não conseguem se sentir descansadas. Eu não sei se você já passou por isso, de deitar na cama e falar assim, esqueci alguma coisa, esqueci, não sei se é um e-mail que eu não respondi, não sei se é uma mensagem, eu não sei, existe uma sensação que você não fez tudo, não existe uma paz no descanso. Mas Jesus disse assim, João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Analisando esse texto,
deixo as minha paz, a minha paz vos dou. Meu óculos, fica de pé, Lulu. Meu óculos, eu dou o meu óculos para o Lulu. Certo? Eu não tenho mais o óculos. O Lulu agora tem meu óculos. É parte dele agora. Não usou não. Ele vai chegar uma formiga. Quando Jesus fala assim, a minha paz eu dou, aquela paz que Jesus sente, aquilo que é dele, ele passa para você. Mas ele continua com a paz, porque ele é a própria paz. Vocês estão entendendo isso? Não é algo seu. Ele te deu, você tem posse disso. Quando a gente entende isso, irmão, cara, não tem como você falar assim, estou atribulado. Nada, você tem a paz que o próprio Cristo te deu. Vocês têm noção do que é isso, gente? Pastor, então por que eu choro de vez em quando? Porque você é humano. Pastor, então por que eu fico angustiado de vez em quando? Porque você está nessa terra. E Jesus falou, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições. Gente, isso é normal. Você quer cortar o dedo e não quer que saia sangue? Vai sair sangue sim. Você quer dar uma topada na cama e não quer que doa o dedo? Vai doer sim, porque nós estamos aqui. Mas resta um repouso para o povo de Deus, amém? Quem vai para o céu? Levanta a mão comigo e diz, eu vou. Lá não vai ter nada disso. Só vai ser alegria, como diz a Rose Nascimento. Só vai ser alegria. Amém? Então essa paz que o povo tanto busca lá fora, nós temos o privilégio de termos ela. E se você ainda não a tem, hoje é uma grande oportunidade para você. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos para frente. Ai, Senhor. Eu disse assim aqui, esse fruto, além de gerado em nós pelo Espírito Santo, também nos foi deixado por nosso Jesus. Assim sendo, nesta manhã, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa fluir em teu ser. E eu coloquei aqui Filipenses, abra aí, Filipenses 4, 7. Filipenses 4, 7. Nos diz assim a palavra: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Está vendo a função da paz? A paz guarda o nosso coração e os nossos pensamentos. Quem está em paz não pensa besteira. Oi, que legal. Quem está em paz, o mundo pode estar se acabando, ele está lá. Eu tenho o costume de usar uma metáfora muito boa, e não me julguem, tá? Mas quem já assistiu o jornal, aqueles jornal sensacionalistas, quando eles passam no Rio de Janeiro, né? Os caras no Rio de Janeiro, os policiais estão assim, se escondendo, pá, e a mulher levando a criança para a escola. Tipo, se lasca o mundo, está indo para a escola. Alguns casos não, o povo cai para o chão, mas em alguns casos geralmente está lá tranquilo, faz parte da rotina deles. Ai, ai. Vamos ao quarto ponto, paciência, diga paciência. Vocês viram que está apertando um pouquinho mais? Você viu que o apóstolo Paulo, ele pega assim, vou pegar leve, para no final, dar aquela apertada. Vou fazer uma pergunta, e eu quero que você responda com toda a sinceridade, sim ou não. Você é uma pessoa paciente? Como diz a pastora Alessandra, em processo de tratamento. Derrubei toda a água. Quando você pede paciência a Deus nas suas orações, Deus te dá paciência ou te dá oportunidade de você ser paciente? São oportunidades de você ser paciente. Diga-se quem trabalha com o público, né? O Ângelo tem um salão, é todo mundo de boa, Ângelo, todo dia. Ou de vez em quando pega uma zíngua lá que Senhor, me dá paciência para mim, em vez de cortar o cabelo, não cortar o pescoço. Quem dirige o dia todo, né? Me dá paciência com esse motoqueiro, me dá paciência com esse motoqueiro, que eu posso passar buzinando aqui, eu dou aquela jogadinha. São oportunidades diárias que nós temos de exercer a nossa paciência. Mas existem dois tipos de paciência. A paciência do mundo, que é essa de paciência. E a paciência que o Espírito Santo frutifica em nós, que a gente calma.
paciência do Espírito é diferente. Calma. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Diz assim a palavra: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O resultado desse fruto é uma vida mais tranquila, sabendo que Deus faz tudo na hora certa, determinada por Ele. A paciência que o Espírito Santo gera em nós é aquela que fala assim: está dando tudo errado, mas Deus está no controle, amém? Está dando tudo errado, mas Deus sabe que lá na frente vai estar tudo certo, amém? A gente consegue ter essa oração? A gente consegue ter essa paciência? Ou eu estou em processo ainda de, Deus, olha, eu sei, porque a tua palavra diz, tudo bem, eu entendo, eu estou lendo aqui, tá bom, eu entendo, mas eu sou carne, me ajuda a ter paciência, Senhor. Não é fácil, meu irmão, não é fácil. Por isso que ele fala assim, nós temos que ser perseverantes na oração. O que é perseverar? É ter continuidade. Então, alguns pontos aqui desses frutos, talvez você fale assim: pastor, realmente eu tenho bastante isso. Não, isso eu tenho pouco. Então existe um negócio chamado equilíbrio. Diga, equilíbrio. Como é que está a tua paciência? Está equilibrada ou não? O homem é testado pela mulher, muitos durante o dia, nessa quesito, né? Eu tenho o costume de falar que a mulher pede prova de amor para o homem na sexta-feira. Sim. A mulher pede prova para o homem, né, dizendo assim: ai, você me ama. Diz que me ama. Não. É como uma sexta-feira. O cara está cansado. Foi aquele dia que o chefe mais pegou no pé. Ele chega como que arrastando. Deita na cama. Aí quando dá aquela relaxada boa assim, aí a mulher entra pela porta do quarto, ela veio da cozinha, deita do lado da cama e fala assim: bem, pega um copo d'água para mim. 2, 3, 4, a paciência, né? Você não acabou de vir de lá? Ah, não vou levantar não, mas não vou mesmo. Aí ela fala assim: bom. Ela nem vai beber água, de tanta raiva que ela tá. Ela não vai. Tipo, vou beber com você. Aí daqui a pouco, vum. Aí o homem pega: pastor Daniel. Oi, pastor, me ligou? Oi, o senhor está com o carro quebrado? Aonde? Hã? Não, estou indo aí. Não, pode esperar, já estou indo aí. Ah, miserável, vou pegar, vou para mim ali. Você não vai para ir buscar o pastor Daniel, você vai. A mulher fala assim: ah, tá. Então muitas vezes a mulher pede algumas provas para nós que exigem a nossa paciência e a nossa compreensão e percepção, entendeu? E feeling. Irmão, eu acho que quem vai ser bem mais generoso com você é a tua esposa do que o pastor Daniel. Vai por mim. Mas esse é assunto para casais. A nossa paciência, ela é trabalhada diariamente. Todas as situações adversas que acontecem na tua vida é para que você venha trabalhar a tua paciência. Diga amém. Diga assim comigo: Senhor, trabalha a minha paciência. Não é para cutucar o esposo ou o marido. 5. Já vamos indo. Amabilidade. Diga amabilidade. Essa 2 Timóteo 2, 24. 2 Timóteo 2, 24. Olha as considerações que eu coloquei aqui nesse versículo. Então, 3 pontinhos. O versículo por si próprio já fala. Então vamos ler o versículo? Ao servo do Senhor, quem aqui é servo do Senhor, diga amém. Não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Aí eu falei assim: deixa eu comentar esse versículo. Aí eu fiquei olhando, o que eu comento no versículo que diz tudo?
O que eu posso agregar a uma palavra, um versículo que já diz tudo? Está dizendo assim: ao servo do Senhor, diga, a mim não convém brigar. Eu não posso ser briguento, irmão. Ah, mas eu estou na minha razão. Não está dizendo aqui, ó, se você tiver razão, você pode brigar. Não está dizendo isso. Está dizendo, não convém brigar. Eu vou dar uma oportunidade de Deus para você aqui nessa manhã. Olha aí e fala assim, me perdoa. Eu não devia ter brigado com você. Nossa, a Débora foi rapidinho, ó. Me perdoa. Viu como Deus é bom? Olha o Vini falando assim, eu sabia que o senhor ia me honrar, Deus. Não convém. Lembra que eu falei do amadurecimento do fruto da árvore madura? No momento que você tem a oportunidade de brigar, no momento que você tem a oportunidade de falar assim, eu tenho razão, você fala assim, não convém a mim como servo de Deus brigar. Está mostrando que você é maduro, porque você está gerando fruto. Estão entendendo? Aí você fala assim, nossa, não estou me conhecendo. Alguém já falou isso? Não estou me conhecendo, porque se antigamente... Alguém já fez isso? Já fez, Samuel? É? Então, quando você falar essa frase, não estou me conhecendo, que se fosse antigamente, isso é um sinal claro que você está amadurecendo. Está vendo? Ai, que gostoso. Como é bom quando você vê mudança em você. Porque a gente muitas vezes não consegue perceber. Por exemplo, um dia falaram para mim, nossa, pastor Marcelo, você está magro. Eu, hã? Quê? Aí deu uma puxada na camiseta assim, hã? Disfarçada, quê? A impressão minha, você está mais magro. Sério, nem percebi. Ai, como é bom. É bom quando você percebe mudança em você, mas é melhor quando pessoas percebem mudança em você. Quando você ouve aquela frase, quem te viu, quem te vê, hein? Antes de ir para a igreja, olha, eu conheci ele antes de ir para a igreja. Isso era uma peste. Deus realmente teve trabalho, mas mudou você. Olha que coisa boa de se ouvir. É o fruto sendo manifesto. Olha que maravilha. Você tem recebido esse tipo de comentário, irmão? Faça uma autoanálise de si mesmo. Agora para aí, sabe, eu tenho recebido esse tipo de comentário, Deus. Se eu não tenho, alguma coisa está errada. Eu preciso dar uma alinhada. A palavra de Deus é para isso, irmão. Por isso que eu falei que aqui é assunto de gente adulta, porque a criança não entende essas coisas. As crianças, eu estou falando jabuticaba com abacate aqui. Vamos lá. Diz assim, eu coloquei que não ia colocar. Sexto, bondade. Diga, bondade. Esse eu sou de sobra. Eu sou bom até demais. Minha mãe fala que eu sou bonzinho demais. Por isso que as pessoas sobem em cima de mim. Por isso que as pessoas pisam em mim. Porque eu sou bonzinho demais. Eu chego a ser bobo. Efésios 4:32. Irmãos, nunca é demais ser bondoso. Nunca é demais ser bonzinho. Nunca é demais ter esses frutos do Espírito. Amém? É que quando a gente é muito bom num dia de hoje, né? As pessoas acham que a gente é bobo. Tem gente que acha que ser bom é ser bobo. São coisas diferentes. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aí eu coloquei assim, esse fruto gerado pelo Espírito Santo nos capacita a termos um olhar diferente ante as circunstâncias. Quando somos bondosos, agradamos a Deus e os nossos relacionamentos melhoram. Olha que interessante. Quando você é uma pessoa bondosa, os relacionamentos que você tem são alterados, são modificados quando você é uma pessoa boa. Você conhece alguém que de olhar para ela já o semblante dela é fechado? Muitas vezes a pessoa é uma pessoa bondosa, mas isso não se reflete na face dela. Ou não formoseia o rosto, digamos assim. Mas a Bíblia diz que quando eu sou bondoso, eu além de agradar a Deus, eu melhoro os meus relacionamentos. E o texto diz o seguinte, perdoando-se mutuamente. A bondade que você gera, a bondade que você frutifica, ela é suficientemente
capaz de perdoar? Sim ou não? Se você pensou duas vezes, ou se você falou não, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia me diz que quando eu sou bondoso, eu tenho a capacidade de perdoar. Eu não tenho condição de falar assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa da paz, mas eu não perdoo. Mudei até a tonação da voz, você viu? Mas eu não perdoo. Casa, não casa, não dá. Tem alguma coisa fora do prumo. Então, analisando a Bíblia, eu entendi que não basta ser bondoso, tem que perdoar. Marca essa frase assim, não basta ser bondoso. Não fala assim, não basta ser bondoso, tem que perdoar. Amém? Eu ia dar a oportunidade para o Vini falar assim, está perdoada, mas a Débora saiu. Porque ela pediu perdão agora há pouco, vocês viram, né? Vini, ela está chegando, Deus vai te dar honra. A hora que ela chegar e falar assim, eu te perdoo, mostra bondade. Sétimo, fidelidade, diga fidelidade. Salmo 101, 6. Salmo 101, 6 nos diz o seguinte: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Aí eu coloquei, olha a importância desse fruto. Existe a aprovação de Deus para quem é fiel, e eles ainda habitarão com o Senhor. Acabou. A fidelidade com o Senhor não quer dizer que você nunca vai errar. Davi era um homem fiel a Deus, e ele errou. Grandes homens de Deus na Bíblia foram fiéis ao Senhor, foram citados na galeria dos homens fiéis, mas erraram, tropeçaram. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a alguns erros. Mas o que nós não podemos perder é a fidelidade para com o Senhor. Senhor, eu errei, mas eu sei quem Tu és. Eu sei quem o Senhor é. E eu sei que o Senhor é fiel, e mesmo eu sendo infiel, e eu quero te pedir perdão nessa noite, nessa manhã, seja em qual horário for. Porque eu conheço meu Deus, e eu me esforço para ser fiel a esse meu Deus. Põe a mão no teu coração por um segundo. Sabe por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus? Não porque ele não errava, mas porque ele sabia o Deus que ele servia. E se você olhar nos Salmos, ele vai assim, ó, eu sei o Deus que eu sirvo. Então coloca a mão no teu coração e diga assim, Deus, nesta manhã, se eu tenho sido infiel ao Senhor, me perdoa, e que eu possa gerar, através do Teu Espírito, este fruto, chamado fidelidade. Amém? Isso é muito importante, irmãos. Oitavo, anote aí, mansidão. Por isso que pulou o José, ele ficou aqui embaixo, ó. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu coloquei assim, ó, neste oitavo fruto, temos uma revelação para a nossa vida. Tomem e aprendam, somente com isso a nossa alma descansa. Tomem o jugo de Jesus e aprendam com Jesus. Tomem o jugo de Jesus e aprendam com Jesus. Somente com isso a sua alma descansa. E quando a tua alma descansa, você tem mansidão. Quer exemplo melhor de mansidão do que o próprio Jesus? Quer exemplo melhor de mansidão do que o próprio Jesus? Vou falar de novo. Quer exemplo melhor do que o próprio Jesus? A gente teve uma situação essa semana onde ele falou assim, olha, esse menino é assim porque ele não teve referência de pai. Geralmente meninos que não têm referência de pai são meio diferentes, né, no tratar. E você, que referência você tem de pai? Homens e mulheres que aqui estão, que referência você tem de pai? Que referência você tem de irmão? Que referência você tem? Estou mostrando uma para vocês. Olhem para Jesus, tomem, aprendam dele. Se você não tem referência aqui, você tem referência na Bíblia. E vamos correr, vamos para o último. 9. Quem tem domínio próprio, diga amém.
Quem tem domínio próprio, diga amém. Tentando. Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Vamos repetir. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Eita. Se eu pudesse perguntar aqui, a gente abrir, eu perguntaria aqui, quem tem domínio próprio sobre o pecado? Todo mundo ia falar, amém. Mesmo que não tivesse, não ia falar que não tem. Não vou expor vocês, senão eu próprio me expoiria, né? Não sei. Mas quando eu li esse texto de domínio próprio, pasmem, não veio no meu coração pecados. Porque o pecado a gente milita contra, é meio que uma obrigação nossa. A gente levanta de manhã dizendo, hoje eu não posso pecar. Hoje eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Como a gente disse no grupo de homens lá, como é que é? A primeira involuntária, a segunda intencional, a segunda intencional, a segunda intencional. Mas o problema do domínio próprio não é com as coisas que a gente sabe que é errada. O domínio próprio é com aquelas coisas que não tem problema e nos afastam de Deus, que é o que está acontecendo nessa geração. São coisas praticáveis, comuns, que não são pecados, que a Bíblia não condena, que a minha igreja não proíbe, mas me afastam de Deus porque eu não consigo ter domínio próprio. Ou vocês não perceberam que nas séries, quando está acabando o episódio, é um negócio para você, ai, acabou agora, aí você começa o segundo porque você quer ver o que aconteceu. São coisas que dominam a nossa mente e a gente não consegue ter domínio próprio, porque é muito bom, é muito gostoso. Você numa churrascaria comeu bastante? Sendo que a Bíblia fala que a glutonaria é uma obra da carne. O que é glutonaria, pastor? É comer muito. Glutão, comer demais. Aquelas pessoas que comem e fazem assim, diga, está passando mal. Se Deus está falando com alguém aí, não diga amém, senão você vai ser zoado depois. A pessoa, ai, eu estou comendo porque chega a passar mal. Glutão. A Bíblia muitas vezes não fala de séries. A Bíblia não fala de esportes. A Bíblia não fala de lazer. A Bíblia não fala de videogames. Irmãos, quantos relacionamentos estão sendo destruídos por causa de um jogo de videogame? Eu sou da época que o homem ia final de semana, domingo, ia jogar futebol, ficava o domingo todo jogando futebol e a coitada da mulher em casa. E tinha uns que era pior ainda, não sei se alguém já viu isso aí. Além de jogar futebol, ficava o final de semana todo na coisa, beber ainda é uma parte. Beber ainda é uma parte, ele prejudicaria ele. Ele trazia todas as camisas do futebol, meia, tudo para a mulher lavar. Eu vi isso já, irmão. É pecado esporte? Não. É pecado videogame? Não. É pecado série? Não. Mas se você não tiver domínio próprio sobre essas coisas, elas te prejudicam. Elas te afastam do Senhor. Vocês estão entendendo? Então quando eu li essa palavra, não me veio ao meu coração pecado. De verdade. Porque eu entendo que vocês como cristãos, eu entendo como vocês como estão aqui, vocês sabem discernir entre o certo e o errado, sim ou não? As crianças não, vocês sim. Vocês entendem quando o negócio não é adequado para você. O Espírito Santo que habita em você já fala assim, isso não é adequado. Mas muitas vezes nós não conseguimos identificar quando a gente está demais. E olha só como é que funciona o negócio. A televisão mostra de vez em quando, a minha pelo menos mostra, tá? Ela diz assim, ó, você está com esse aparelho ligado há mais de 4 horas. A minha mostra, você está com esse aparelho ligado há mais de 4 horas. Deseja descansar? Olha! Aí você fala, não, quero mais. É, gente, domínio próprio. E eu coloquei aqui, ó. Domínio em todas as áreas, mas principalmente aquelas que não são pecados, porém nos afastam de Deus. Que nesta manhã você possa ter notado que precisamos nos render cada vez mais ao Espírito Santo, para que através dele possamos gerar frutos, e estes frutos permaneçam. Eu quero que você fique de pé.
Eu vou fazer duas perguntas para vocês aqui, que eu não a faria para as crianças. Porque precisa ser adulto para entender o que eu vou falar. Eu escrevi porque a mente já não é aquelas coisas. Diz assim: o mundo reconhece uma genuína conversão pelos frutos do Espírito gerados no cristão. Não adianta você participar todo domingo do culto. Não adianta você se empenhar nessa obra nova que nós teremos lá. Uma igreja mega bonita que a gente vai fazer lá. Que eu preciso da tua ajuda. Eu preciso cortar mato lá. Eu preciso fazer parte elétrica, hidráulica, alvenaria. Não adianta você se empenhar em tudo isso se os frutos do Espírito não forem manifestos na sua vida. Você vai ser um mero trabalhador na obra. Só isso. E o pastor Daniel tem dito com muita propriedade aqui: não é conhecer Deus, é ser conhecido de Deus. Amém? Então eu fiz a pergunta seguinte: você nesta manhã que sente que seus frutos ainda não estão visíveis, e que você poderia estar mais próximo ao Espírito Santo para que eles venham aflorar na tua vida, eu quero que você venha aqui na frente. Pastor, eu acho que eu posso mais. Eu luto para que esse fruto floresça, mas parece que não vai. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar com você. E o segundo ponto é: você que tinha esses frutos, sabe quando o fruto está pipocando, sabe? Eu sou manso, eu tenho amor, e de repente por alguma razão, aqui, esses frutos sucumbiram, sabe? Eu não sei se você já passou por isso. O fruto está lá bonitinho na árvore, de repente ele murcha e cai. Aí você fala assim: eu não sei o que aconteceu. Então eu coloquei aqui: os seus frutos, por alguma razão, eles foram se esvaindo na sua vida a ponto de você achar normal que esses frutos não se manifestem mais. Mas você gostaria que nessa manhã esses frutos voltassem a florar. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Pastor, eu era muito calmo antigamente. Hoje em dia não sou mais não, pastor. Pastor, eu tinha domínio próprio. Hoje em dia, pastor, é difícil. Vem aqui na frente. Os pastores vão estar orando com vocês. Pastora Rosana, pastor Nelson, pastora Ângela, vem. Isso. Rosa, vem cá, vamos orar. Pastor Wagner está lá em cima. Vem orar. Juliana, vem aqui. Existe uma frutificação nessa manhã, sabe? É você fazer uma análise da tua vida. Cris, isso, obrigado, Cris. É você fazer uma análise da tua vida e falar assim: eu preciso frutificar, pastor. Eu preciso ter amor. Eu preciso ser amável. Eu preciso ser bondoso. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso disso. Então Deus nessa manhã te trouxe aqui para que você receba do Espírito Santo nessa manhã esses frutos. Amém? Você vai receber uma oração e eu vou pedir algo a você. Quando um pastor orar por você, você pode se assentar no seu banco. Amém? Porque aí a gente identifica quem já recebeu oração. Porque muitas vezes a pessoa recebe 3 orações e o outro não recebe nenhuma, porque a gente não consegue identificar. Amém? Os pastores vão estar orando, o grupo de louvor vai cantar bem baixinho. Amém? Chama a presença do Espírito nesse lugar. Pode começar. Isso. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho eu cantarei. Senhor, nesta manhã, a tua igreja que se reúne nesse ambiente, Pai, aleluia, recebe de ti, Senhor Deus, a bênção, a vitória do Senhor, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade. A igreja que está atrás, levante as suas mãos para cá, irmãos. Intercedam aí, isso. Que a tua igreja produza, Senhor Deus, como a tua palavra diz, frutos dignos de arrependimento. Tu és tão
cantarei na bondade de Deus. Senhor, Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. aleluia. E ainda Que a figueira não floresça que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia, Todavia me alegrarei. todavia, Todavia me alegrarei. sinta o fruto do Espírito sendo gerado aí. Ainda que a figueira não floresça e não haja Fruto na vide, e o produto da oliveira, feira minha, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda Que a figueira não floresça que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. És invencível, Inigualável, hoje e pra sempre. hoje pra sempre reinarás. E seu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome estás. A morte venceste, Diga, diga, diga. o véu tu rompeste. Diga a tumba vazia. A tumba vazia agora está. O céu te Levanta a mão. adora. Levanta a mão. Proclama a tua glória, Glória, pois ressuscitaste e vive estás. faz assim, ó, faz assim, ó. És Invencível, inigualável, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tua glória. tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome. Enquanto você diz poderoso, pega seu celular aí, tira uma foto bonita, tira uma foto bonita. Nome de Jesus, meu Marca arroba Rei. Renovo do Espírito Santo. Poderoso esse nome é. Pega alguém bem bonito aí, tira uma foto com ele. Tudo és. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Lembrando a todos que domingo que vem é Pentecostes, hein? Domingo que vem é dia de Pentecostes. Tira uma foto bonita aí e nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que aqui foi dito, Senhor Deus, pela tua palavra neste lugar, por esse ambiente maravilhoso, Senhor Deus, onde o teu Espírito teve liberdade de fazer aquilo que aprouve. Nos despeça agora em paz, na bênção e na vitória do Senhor, nos dando um domingo abençoado na tua presença. Aqueles que estarão fazendo o curso de membresia também, Senhor Deus, que o Senhor os guarde nessa semana, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Todos digam. Continua. E és invencível. Ele é invencível. Inigualável, hoje pra sempre. Levante a mão assim. Faz
Faz assim com a tua mão. E teu é o reino, e Tu é a glória. acima de todo nome está. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com essa amada e querida igreja, desde agora para sempre. Que todos digam: dê uma salva de palmas para Jesus. O céu te adora, Proclama a tua glória. você ressuscita, te vive estás, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Gostaria de pedir aos homens que nós recolhessem as cadeiras todas para o lado direito da igreja, por favor. Todas do lado direito.